Com certeza vocês estão ligados que tá rolando aí a Copa Mundial de Clubes. E eu não sou um cara que acompanha muito futebol, mas como você tem ali, né, muitos amigos falando sobre, eu parei para assistir alguns jogos e eu notei uma coisa interessante. Eu tava conversando com um amigo meu que entende muito mais de futebol do que eu, e a gente tava falando sobre a seleção brasileira. Durante esses jogos que eu assisti da Copa Mundial de Clubes, eu notei que tinha uns caras que jogavam muito bem, tinham uma capacidade técnica muito boa, mas que eu nunca tinha visto eles ali na lista de convocação, nunca vi vestindo a camisa brasileira, né, a camisa da seleção. E eu já vou explicar para vocês o objetivo desse vídeo aqui, tá? Por que que esses caras nunca passaram pela seleção brasileira? E aí vocês já podem estar começando aí a pensar no seguinte, pô, às vezes o cara não joga tão bem como você está imaginando, às vezes o cara joga bem em um jogo, mas em outro jogo não tem uma performance tão boa. Ok, tudo isso daí faz sentido. Mas o fator principal que eu notei, né, perguntando para ele ali onde aquele cara já tinha passado e tal, foi a presença desse jogador em times europeus. Então, certamente você tem dois jogadores. Um jogador que joga muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro e um outro jogador que joga mediano, mas está ali no time europeu, ele vai ter mais chances do que esse cara que joga no Campeonato Brasileiro, tá? Então essa foi uma relação que eu encontrei levantando ali alguns jogadores. E o que eu quero dizer com isso, né? Por que que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque no mercado de tecnologia, e em outros mercados também isso acontece, mas no mercado de tecnologia, como é que isso se expressa? Em 2019 para 2020, se eu não me engano, ou foi 2021, a gente teve a mudança do Twitter, né? Onde o CEO lá, Elon Musk, começou a demitir várias pessoas do Twitter, começou a enxugar muito o time. E aí esses caras começaram a colocar lá no LinkedIn e tal, sou ex-Twitter, e estavam sendo abraçados por outras empresas, porque sabiam que o Twitter é uma empresa que tem muita tecnologia ali, e os profissionais que trabalham no Twitter são profissionais com a capacidade técnica boa, né? Ok. Então se o cara sobreviveu no Twitter, certamente ele é um cara ali que vai sobreviver na minha empresa. Pelo menos é assim que eles pensam. E aí, a maioria desses caras foram abraçados, outros foram para outras direções, mas um movimento interessante aconteceu. Pessoas que não eram do Twitter começaram a dizer que eram ex-Twitter para poder ter esse background falso e ser chamado para outras empresas, né? E aí, uma série de coisas aconteceu devido a isso. Mas o fator mais importante que vocês têm que absorver disso tudo é que as empresas que vocês passam têm uma influência na sua carreira. Sim, principalmente na direção, tá? Então, se você atualmente trabalha no Banco Itaú, né? Eu vejo muitas pessoas que trabalham no Banco Itaú produzem conteúdo para a internet. Certamente, você vai ser abordado por empresas desse mesmo ramo. Então, talvez a C6 Bank ou a Nubank, essas empresas fintech vão abordar você com mais frequência do que um cara que nunca trabalhou nesse tipo de empresa. Por quê? Porque simplesmente você está acostumado com aquele tipo de ambiente, você está acostumado com as cobranças que aquele ambiente ali exige. Isso não é exclusividade do mercado de tecnologia, tá? Se você for colocar isso para vendas, por exemplo, vendas, talvez a Ambev, né? A Ambev é uma referência em vendas, pelo menos no setor ali em todos os setores de produção, né? Eles têm essa fama de ser uma empresa que exigia muito dos funcionários, exigia muito da questão de metas, e por conta disso, um cara que passou pela Ambev e ficou durante um período de tempo, 1 ano, 2 anos, já era um certificado de que aquele cara ali era um cara que conseguia lidar com pressão, conseguia lidar com metas agressivas, conseguia ter uma comunicação muito boa. Então aquilo dali era meio que um certificado, tipo assim, cara, você consegue sobreviver em qualquer outro tipo de empresa nesse mesmo sentido aqui, né? Nessa mesma direção. Então, galera, o objetivo desse vídeo aqui é o seguinte: presta atenção no currículo de vocês. Se vocês não têm, primeiro, né, red flags absurdas aqui de currículo. Saltos temporais muito grandes. Então você tem, no caso, você pula de empresa com muita frequência. Então se em 1 ano você passou por 4 empresas, por 3 empresas, cara, isso daí já me diz que você é um cara que ou
muda de opinião muito rápido, ou um cara que é muito suscetível a trocar de empresa com uma certa frequência. Então quer dizer que se eu te contratar hoje, daqui a 3 meses você vai me abandonar. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas do RH e esse é um fator ali que eles olham, que eles batem o olho assim, é o período que você ficou em cada empresa. Um outro fator bacana que é bom você observar no seu currículo é ver se você está dando a ênfase suficiente nas empresas de maior importância, vou colocar assim, no currículo de vocês. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar para uma fintech lá de São Paulo, certo? E eu notei que durante esse período que eu estava trabalhando nessa empresa, outras empresas desse mesmo nicho começaram a entrar em contato comigo e aí ficavam me oferecendo, sei lá, R$1.000 a mais, R$1.500 a mais para poder fazer esse salto, né? Mas, honestamente, para mim não fazia sentido. Tá mudando de empresa muito por conta desse fator aí de ter vários saltos no meu currículo. Então, para você que é o profissional ali que está sendo abordado por conta disso, não é interessante você estar dando esses saltos aí, né? Porque vai ficar meio que uma mancha no seu currículo e você está se queimando por pouco dinheiro, eu diria. E aí, galera, o que eu quero falar para vocês também é o seguinte: se vocês estão se preparando aí para, sei lá, trabalhar para gringa ou não, às vezes trabalhar para um outro mercado, né? Trabalhar para, não sei, agora eu quero trabalhar para um banco ou para uma fintech. Perceba se você tem que ser estratégico com o seu currículo e até mesmo no momento que você tem a entrevista com a RH, você precisa dar mais ênfase nas partes ali que dão mais match naquela posição. Então, exemplo, quando eu estava fazendo o processo seletivo para empresas de fora e eu via que aquela empresa ali, de alguma forma, dava match em algumas das passagens, alguma outra experiência que eu tive no passado, eu tentava enfatizar ao máximo aquela experiência. Então, assim, eu lembro que eu tive a oportunidade de criar a minha própria empresa e empresas que pediam esse perfil um pouco mais empreendedor, eu dava mais ênfase nessa experiência. Empresas que pediam um perfil um pouco mais de startup, eu dava ênfase na startup que eu participei. Empresas que pediam, sei lá, mais experiência em fintech, eu dava mais ênfase nas fintechs que eu trabalhei. No caso foi só uma, né? Mas eu falei nas aqui como se fossem várias fintechs. Enfim, galera, esse é o objetivo desse vídeo. Muita gente não está jogando na seleção brasileira hoje por conta do currículo que ele tem. Então, talvez você hoje não esteja jogando, né, na seleção brasileira, na seleção aí de devs que, sei lá, estão trabalhando para fora ou trabalhando em Big Techs porque você não está se apresentando devidamente. Se você só tem, por exemplo, quero trabalhar para gringa, ok, mas você não tem ainda o LinkedIn em inglês, você não tem nenhum conteúdo em inglês, você não produz nada em inglês, você não coloca lá no seu currículo que você sabe falar inglês, isso daí já vai lhe colocar lá embaixo, sabe? Então, assim, se você está pensando em trabalhar para gringa, você primeiro tem que mostrar o domínio da linguagem, isso daí já vai atrair muitos recrutadores para a sua conta. E o segundo passo é esse, é começar a prestar atenção nas empresas que vocês estão aplicando. Muita gente aplica para empresas sem nem parar para ler sobre a empresa, nem parar para dar uma olhada no site, ver sobre qual é o produto, né? Vocês simplesmente são bem pessoais nesse sentido, vê a vaga lá, vê a vaga, o salário e beleza, vou aplicar. E aí chegando a hora, não sabe nem falar sobre a empresa, isso daí é muito negativo. Então sejam estratégicos, eu sempre ensino isso aqui no canal. Se você gosta de ver mais vídeos como esse aqui, só se inscrever. Deixa nos comentários se eu deixei de falar sobre alguma coisa e até o próximo vídeo, valeu? Abraço!